A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. É uma alegria, é um prazer estar de volta com vocês no canal mais abençoado do YouTube, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa da EBD em Casa. Pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, pegue o seu bloco de anotação, a sua caneta e vamos para o comentário da lição 12. A sutileza da espiritualidade holística. O que significa a palavra holística? Vem do grego holos, que significa inteiro, o universo como um todo. Esse é o significado da palavra holística. Porém, a sutileza do holismo é que ele não exclui Deus, ele coloca Deus ao pé de igualdade com outros deuses. E nessa completude, cada um busca o seu próprio Deus. Isso nada mais é que o ecumenismo, né? Aonde as religiões se unem, independente do seu crédito, tá? E é um discurso globalista e pluralista, para seduzir os cristãos incautos, tirando a cruz do centro do cristianismo e colocando um altar à Mãe Terra, à Mãe Natureza, também chamada de Gaia, e a toda força fluídica que povoa o universo. Essa é uma síntese simples do que significa a espiritualidade holística. E a sua base, né, ela está alicerçada no panteísmo, aonde tudo é Deus e Deus é tudo. Se tudo é Deus e Deus é tudo, o homem é um Deus, o universo é um Deus, a natureza é um Deus, e pondo Deus ao pé de igualdade, excluindo, né, o Deus Todo-Poderoso, que é sem igual. Tá? Ele é único. Né? Ele disse, eu sou. E não há outro fora de mim. Então nós já vemos a heresia aqui nessa espiritualidade holística. O nosso texto base, textual, está em João capítulo 14, verso 6. Tá? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade prática, qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Já dizia o apóstolo Paulo, que se descer um anjo do céu e pregar outro evangelho, além daquele que está na Bíblia, que nós pregamos, seja anátema. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, verso 4 ao 6. Como de costume, o nosso comentarista José Gonçalves, o pastor José Gonçalves, ele divide a lição em quatro tópicos principais. Primeiro, o fenômeno religioso. Segundo, a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Terceiro, o fundamento da espiritualidade holística. E quarto tópico nós temos aqui a espiritualidade holística e a Bíblia. Iniciando a nossa lição, sem mais demora, na sua introdução, nesta lição veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade. Fundamentada em princípios extraídos da religião, das religiões orientais, essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais e está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm se deixado se seduzir por esse discurso, pelo seu discurso globalista e pluralista e, sobretudo, espiritualista. Contudo, esquecem que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, é negado. Em lugar desta, ergueu-se o altar à Mãe Natureza, à Mãe Terra e ao Universo. É, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. Então, mais uma sutileza do diabo para enganar os incautos. E muitos segmentos evangélicos estão flertando com essa nova espiritualidade holística. No nosso primeiro tópico, nós temos o fenômeno religioso. Tá? Primeiro subponto, a busca do sagrado. Nós vemos, né, nós temos aqui que está crescendo o número de pessoas que tem uma crença muito variada, certo? Em todas as forças do universo. No Ocidente, os grandes formadores de opiniões que detêm o poder da mídia, eles estão disseminando essas ideias. E as pessoas
estão cada vez mais centralizadas em si próprio. Nós estamos vendo aqui, né, o antropocentrismo, né? Ele está ficando cada dia mais forte através da disseminação dessas novas espiritualidade holística, né? São aproximadamente 5 bilhões de pessoas que desconhecem, desprezam o pecado e a condenação eterna, tá? Que estão crendo nessa nova crença da espiritualidade holística, que nada mais é a nova era do passado, agora com a nomenclatura nova. Porém, temos 1 bilhão de protestantes, de muçulmanos que creem em Deus, tá? E 2 bilhões de protestantes. São os monoteístas que creem no único Deus, ok? É lógico que nesses 2 bilhões de protestantes tem aí 1 bilhão de católicos, né? Então nós temos aí 3 bilhões de pessoas que creem em Deus e 5 bilhões que está crendo, né, nessa nova crença, nessa nova heresia que está surgindo, né? Que eles ignoram o pecado e a condenação eterna. Então eles criam um Deus para si. Eles buscam um Deus que vai satisfazer, né, o seu desejo, a sua vontade. Não é fazer a vontade de Deus, mas o Deus fazer a vontade deles. Infelizmente, tem muitos segmentos cristãos que estão fretando com essa nova crença, com essa nova heresia. Mas nós, que somos a minoria, temos que avançar e ganhar essas pessoas para Cristo. Eis aí, né, a necessidade do evangelismo pessoal, do evangelismo em massa, né? Do evangelismo por todos os meios que nós temos para comunicar. Tá? Avançando para o segundo subponto, Deus e os deuses. Olha aí, nós temos aqui, nesse segundo subponto, é justamente nessa carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma que a humanidade, né, é enganada pelo diabo. E temos um aconselhamento aqui em Romanos, capítulo, em Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, né, Paulo aqui, capítulo 17, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atena, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Paulo saiu na sua viagem missionária, passando por várias cidades, né? Colosso, se não estou equivocado, passou por várias cidades e, por fim, ele chega em Atenas. Mas como ele tinha deixado Silas e Timóteo em outra cidade, ele pediu para que eles viessem urgentemente ter com ele para continuar a evangelização. Enquanto ele esperava Silas e Timóteo, então ele ficava observando a cidade de Atenas caído na idolatria e se comovia o seu espírito. Então ele começou a pregar o evangelho, levaram ele no aerópago e ele começou a pregar o evangelho. E muitos epicureus, né, ali, atenienses, ouvindo, se converteram ao cristianismo. E ele começou a observar os altares dos ídolos dos atenienses. E ele viu um altar que não tinha Deus, que não tinha ídolo. E ele disse, esse altar que vocês oferecem ao Deus desconhecido, é ele que eu quero pregar para vocês. E foi o ponto fundamental para o apóstolo Paulo pregar o evangelho e ganhar muitas almas naquele lugar, até que chegasse os seus companheiros. Nós temos que pregar o evangelho, né? Avançando para o nosso segundo tópico da nossa lição, a espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão. Tá? Então o ser humano, ele tem o Espírito de Deus, independente se é crente ou não, o fôlego de vida. E ele tem essa necessidade, né? Ele tem a necessidade de expressar, certo? A necessidade de expressar Deus. E eles buscam em fontes ignoradas, né, Deus, e deixando o verdadeiro Deus de lado. E nós vemos aqui que essa questão não é nova, é já antiga. No Antigo Testamento nós vemos aqui a adoração falsa. Ela está presente na antiga religião cananeia, que adoravam Baal e Assera como deuses principais. Isso aconteceu em Israel. Olha aí as heresias entrando adentro, né, no meio do povo de Deus. Sem falar que no Egito, ou seja, na Babilônia, adorava-se
Meroque ou Marduk, o deus que protegia a grande Babilônia. E também no Egito havia vários deuses, era um panteão de deuses que os egípcios adoravam. Não tem aqui o número deles, mas era muito. A lista é intensa, muda-se os nomes, as formas de adoração, porém o paganismo é o mesmo. Tá? A crença é antiga, porém a roupagem é nova. Tá? Então a crença é antiga, porém a roupagem é nova. E temos um texto importante aqui em 1 Reis, capítulo 18 e 19, aonde Elias desafia os profetas de Baal e de Acera. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os que comem da mesa de Jezabel. Israel tinha desviado-se do caminho do Senhor por causa de Jezabel e seu esposo, que era israelita, e agora estava embrenhando em um mundo de idolatria. Quando o profeta Elias vê essa situação, impelido pelo Espírito de Deus, ele chama a responsabilidade e começa a desafiá-los. E foi grande a vitória, porque nós não podemos desanimar, nós temos que pregar o Evangelho, porque essas crenças, elas não são novas, elas são antigas, porém com roupagens novas, e nós precisamos estar atentos, buscando o Espírito de discernimento para não cairmos nessa esparrela, ok? Então é muito importante nós conhecermos, ter conhecimento bíblico para nós combater essas grandes heresias. O nosso segundo subtópico do segundo tópico, o segundo subponto, o misticismo oriental. Esse é o segundo subponto do segundo tópico. Nós temos aqui o misticismo oriental. Nós vendo essa questão aqui, na verdade o holismo, ou a espiritualidade holística, ou ainda a visão sistêmica da vida, como chama, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais redividas ou recicladas. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, tá? Um tipo de religião, o budismo e o taoísmo, tudo numa panela só. E a operação do erro, querendo enganar os incautos, não há dúvida que são ensinos e doutrinas de demônio. Então, todas essas religiões são heresias e precisamos estar atentos. E nós temos um conselho aqui no livro de Romanos, capítulo 16, verso 18. Porque os tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao seu ventre, e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. E também em 1 Timóteo, capítulo 4 e 1. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Está aí, meus queridos, temos que estar atentos, buscando de joelho a presença de Deus para não sermos seduzidos por essas heresias. Terceiro tópico, o fundamento da espiritualidade holística. Primeiro subponto, não há um Deus pessoal. Esse é o fundamento. Se não tem um Deus pessoal, o fundamento da espiritualidade holística está lá em Mateus 7 e 24, O homem que construiu a sua casa na areia. Não tem fundamento, Isso é a realidade. Então nós vemos aqui, para os adeptos dessa seita e crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou um xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade. Põe tudo ao pé de igualdade. Tá? É uma velha crença com um novo, um novo formato e com uma nova roupagem. Nada mais do que isso. E temos aqui o conselho de Paulo aos Colossenses, capítulo 2 e verso 8. Tendo cuidado para que ninguém vos engane ou faça presa sua, por meio de filosofia e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Então fuja dessas filosofias. E hoje as filosofias estão impregnadas nas faculdades. Jovens que entram na faculdade, se ele não estiver preparado, ele é engolido por essa nova doutrinação.
tomamos cuidado e ajudamos os nossos jovens na escola dominical. Avançando para o segundo subponto do terceiro tópico. Não há uma verdade factual, ou seja, não há uma verdade absoluta nessas crenças. As verdades dessas crenças são relativas. Se você crê no seu Deus, eu também creio no meu, e tudo é verdade. Porém, não é assim que a Bíblia nos ensina. Tá? Não é dessa forma que a Bíblia nos ensina. Para os adeptos da espiritualidade holística, não há uma verdade absoluta. Para essa nova religião, a verdade está em todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas de se expressar a espiritualidade. Olha aí, olha como eles pensam, tá? Mas tem aqui o apóstolo João, no capítulo 14 do Evangelho de João, e 6, respondendo, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 8:32, tá? João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a verdade que liberta, essa é a verdade absoluta, tá? Não é uma verdade relativa, como diz, né, a crença da espiritualidade holística. Avançando para o nosso quarto e último tópico, a espiritualidade holística. Primeiro subponto, o problema do pecado. Tá? Então, a espiritualidade holística, ela não leva em conta a consequência do pecado e da condenação eterna. Tá? Esse é o maior problema. E por intermédio do engano do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo, que cresce a cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades. O holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda agora. Sem dúvida. Mas temos um conselho aqui no livro de Hebreus 3:13. Antes, exaltai-vos uns aos outros, né? Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, vamos exaltar o nosso irmão, ensinar nas igrejas, certo? Isso cabe a nós, líderes, nós, presbíteros, pastores, para que os nossos irmãos não caiam nesse engano, que vem com sutileza para enganar os incautos e os inocentes, ok? No segundo subponto do quarto tópico, nós temos um salvador pessoal. Então, a nova crença da espiritualidade holística, eles não têm um salvador pessoal. Tudo salva para ele, tudo chega, né, ao céu. Tá? Todos os caminhos chegam ao céu. Se enganam. Então nós temos aqui, na nova espiritualidade holística, não há um Deus, e nem tampouco um salvador pessoal. O homem é seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e a consequência, ou consequentemente a punição eterna, eles não veem a necessidade de um Salvador. Portanto, para eles, Cristo é descartado. Um engano que será fatal se não viverem, né, se não vierem ao arrependimento. Tá? Nós temos aqui em Atos capítulo 2 e versículo 38. Pedro então respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, né? Jesus Cristo, para remissão de vossos pecados recebereis o dom do Espírito Santo. Também temos ainda 1 Timóteo 4:10, pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Oremos por essas pessoas, por esses 5 bilhões de pessoas. Nós temos aproximadamente já quase 8 bilhões no planeta, porém 5 bilhões estão à mercê, tá? Estão nessas crenças, não acredita na realidade do pecado e nem na consequência da condenação eterna. Então cabe eu e você pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Concluindo a nossa lição, eu quero ler aqui a conclusão dessa lição de número 12, tá? Para nós finalizarmos essa parte, né? Ou mais essa lição, que estamos chegando já ao final desse trimestre. Então a conclusão diz assim: vimos que a nova espiritualidade ou a espiritualidade holística é uma forma de expressão do panteísmo, sem dúvida. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo,
Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitada. Estejamos atentos para essas falsas espiritualidades, que seduz os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus. Está aí, meus queridos, mais uma lição nos advertindo contra as seitas e heresias. Oremos e pregamos o Evangelho como Paulo, que enfrentou no seu tempo e ganhou muitas almas para Jesus. Foi o maior missionário de todos os tempos. Vamos pegar o modelo dele para que arrancamos as almas das garras de Satanás. Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família. Até o próximo vídeo. Bye, bye.